Greetings, friends. Today, Saudações, amigos! Hoje, ao continuarmos nossa jornada pelo grande conflito, vamos ver a obra da Reforma e como ela avançou na Dinamarca e na Suécia. Estudantes de Wittenberg e Alemanha ajudaram a espalhar os ensinamentos reformados ao voltarem para a casa do centro do luteranismo. Um desses estudantes, que teve grande influência sobre o povo da Dinamarca, foi Hans Tausen. Nascido filho de um camponês, ficou claro desde cedo que Hans era muito inteligente, ansioso por uma educação, mas incapaz de se dar a tal luxo. Ele entrou para um convento onde conquistou o favor de seu superior. Foi visto que esse jovem era cheio de promessas e seria um grande trunfo para a Igreja Romana. Os frades decidiram dar-lhe uma educação de sua escolha em qualquer das universidades da Alemanha ou Holanda, como exceção. Ele não deveria ir para Wittenberg, onde se temia que pudesse ser envenenado por uma heresia. Tausen foi para a Colônia, um dos redutos da Igreja Romana, mas logo se desgostou com o misticismo praticado ali. Mais ou menos na mesma época, ele se deparou com os escritos de Martinho Lutero e os leu com admiração e prazer. Ele ansiava por estudar com o grande reformador e silenciosamente matriculou-se como aluno em Wittenberg. Ao retornar à Dinamarca, Tausen voltou para seu claustro. Ninguém ainda suspeitava que ele havia se convertido ao luteranismo. Então ele começou a compartilhar de forma discreta o que havia aprendido na Bíblia. No entanto, seus ensinos não puderam ser escondidos. Quando o frade soube o que Tausen estava fazendo, ele ficou furioso e imediatamente mandou Tausen para outro mosteiro, onde ele ficou preso em uma cela. Mas barras fortes não impediram Tausen de compartilhar sua fé. Mesmo ali, ele comunicou a seus companheiros o conhecimento da verdade bíblica. Pensando em se livrar desse encrenqueiro, os superiores o expulsaram do mosteiro, mas isso apenas libertou o reformador para divulgar ainda mais a verdade. Um edito real havia acabado de ser emitido protegendo os seguidores das doutrinas reformadas. E Tausen, junto a outros, começou a pregar a verdade bíblica em igrejas por todo o país. O Novo Testamento, traduzido para a língua dinamarquesa, circulou amplamente e, em pouco tempo, toda a Dinamarca declarou aceitação da fé reformada. A influência dos ensinos da reforma de Wittenberg também foi sentida no país escandinavo da Suécia. Dois líderes da reforma sueca, Olavo e Lourenço Petri, filhos de um ferreiro, estudaram com Lutero e Melanchthon, e esses irmãos estavam ansiosos para ensinar as verdades que aprenderam. Olavo alcançou o povo por meio de seu zelo e eloquência, enquanto Lourenço, assim como Melanchthon, era culto, atencioso e calmo. Ambos os irmãos eram estudiosos da Bíblia e ambos tinham coragem inabalável em divulgar a verdade. Logo, porém, a oposição papal foi sentida quando os padres católicos incitaram as pessoas supersticiosas e Olavo foi frequentemente atacado por uma multidão enfurecida, às vezes escapando com vida por pouco. Felizmente, porém, esses reformadores foram protegidos pela lei, que favorecia os ensinos protestantes e os irmãos puderam continuar pregando. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, com grande habilidade, defendeu contra os campeões romanos as doutrinas da fé reformada. Ele declarou que os ensinos dos pais da Igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as Escrituras. Ele ainda declarou que as doutrinas essenciais da fé são apresentadas na Bíblia de maneira clara e simples, de modo que todos os homens as possam compreender. Estes são pontos importantes e úteis para termos em mente hoje. Primeiro, todos os ensinos religiosos
deve estar de acordo com as Escrituras. Segundo, que os ensinos da Bíblia são apresentados por meio das Escrituras de forma clara e simples para que todos possam entendê-los. É interessante que algumas pessoas argumentam que apenas estudiosos podem realmente entender o significado das Escrituras, mas através da história da Reforma, especialmente quando as pessoas receberam a palavra de Deus em suas línguas nativas, a Bíblia tornou-se clara para elas. Tanto estudiosos quanto camponeses eram capazes de entender as Escrituras. Como resultado da apresentação de Olavo à corte real, o rei da Suécia aceitou plenamente a fé protestante e, pouco tempo depois, a Assembleia Nacional declarou-se a seu favor. O Novo Testamento já havia sido traduzido para a língua sueca por Olavo Petri e, a pedido do rei, tanto Olavo quanto seu irmão Lourenço traduziram a Bíblia inteira. As crianças nas escolas suecas eram ensinadas a ler a Bíblia ininterrupta e seguramente as trevas da ignorância e superstição foram dissipadas pela bem-aventurada luz do Evangelho. Amigos, agora podemos reivindicar a promessa de esclarecimento dada a nós na palavra de Deus. Nós lemos o Salmo 119, no versículo 130. Diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Vamos permitir que a luz da palavra de Deus brilhe em nossos corações todos os dias, enquanto a lemos e pedimos a Deus orientação. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, a esclarecedora palavra de Deus. Tuas palavras vindas do próprio céu até nós agora, para nos dar coragem e esperança, instrução e esclarecimento. Agora, Senhor, pedimos que Tu nos ajudes, assim como o fizeste com os reformadores, para que possamos compartilhar esta palavra com os outros, mesmo com as pessoas ao redor do mundo, e sim, no próprio bairro que moramos, que seja um incentivo para o futuro, pois sabemos que Jesus está voltando em breve. E nesses últimos dias da história da Terra, Tu nos estás pedindo para proclamar essas preciosas mensagens da Bíblia, para levar esperança e encorajamento a todos aqueles que estão confusos hoje. Obrigado por nos ouvires nesta oração. E mais uma vez, obrigado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.